Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Sara Nossa Terra. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Deus, adorando a Deus? Glória a Deus, né? Uma vitória para nós, amém? Se coloca de pé onde você está, você aí de casa, se coloque de pé, vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Levante suas mãos para o céu mais alto que você puder e fala isso para Deus. Deus, eu estou aqui para te adorar, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, porque o Senhor é digno de receber toda a glória e todo o louvor, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Está firmada em ti, na tua palavra e no teu amor. Estou certo que o Senhor cuida de mim. Vem no mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir, pra roubar a minha fé, me abalar. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Minha vida está firmada em ti, na tua palavra e no teu amor. Estou certo que o Senhor cuida de mim. Vem no mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir, pra roubar a minha fé, me abalar. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Pois tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Levante suas mãos para o céu e cante isso. Tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mais uma vez, tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador.
você está, coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas esquece agora dos seus problemas. Foca agora na presença de Deus. Ele está nesse lugar, Ele quer falar com você. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos corações para receber mais da Tua vontade, mais da Tua palavra, Deus, mais da Tua verdade. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu, declare isso, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
sempre amei. Levante suas mãos pro céu e cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tu és bem-vindo aqui. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Nós te damos honra, te damos glória. Somente a ti. Teu é o poder, pra sempre amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Nós te damos honra, Senhor. Nós te damos glória. Tu és bem-vindo nesse lugar. Começa a falar para Deus, querido, que Ele é bem-vindo nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. Entra nesse lugar, entra nas nossas vidas, entra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Entra tudo aqui, é tua casa, esta conta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos
esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em luz, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem, e nós cantamos Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem, e nós invocamos, acende a chama e que venha o teu O reino. reino, nós nos rendemos e tudo entregamos. Você pode erguer bem alto as suas mãos nessa noite. Nós invocamos, acende. Você pode declarar isso. Que venha o teu reino, Senhor. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. Essa canção diz: nós invocamos, Senhor, acende a chama. Esses dias, querido, de isolamento, não são dias para te matar, não são dias para te afastar. Pelo contrário de tudo isso, são dias para que você perceba que você é a igreja viva. Você é a igreja viva. Deus permitiu esse tempo para que pudéssemos nos perceber, para que pudéssemos entender que nós somos essa noiva. Nós invocamos, Senhor, acende a chama nesses dias. Que quando nos reunirmos por inteiro, Senhor, possamos cumprir, Deus, o ID. Que venha o teu reino sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Coloque a mão sobre o teu coração. E aí na sua casa, aqui neste lugar, você possa declarar: Senhor, acende a chama. Que eu possa perceber nesses dias que o Senhor deseja se encontrar comigo. Acende, Senhor. Faça-nos perceber como igreja. Às vezes, Senhor, só te sentimos quando estávamos reunidos. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz quão bom e agradável é. Mas quando somos tocados no secreto, quando nos reunimos com o nosso irmão, o fogo ainda é maior, a presença ainda é maior. O Senhor nesses dias está preparando uma igreja íntima, pessoal com Ele, para quando nos unirmos, isso já começou, possamos ser mais bênção sobre a vida do nosso irmão, possamos ser mais bênção
sobre a vida daqueles que estávamos até certo ponto separados. Porque o Senhor ministrou primeiro em você. O Senhor ministrou primeiro em você. Acende, Senhor. Que cada dia seja uma fagulha a mais nessa labareda de fogo que o Senhor deseja que venhamos ser. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Amém. Quero convidar você a se sentar. Que bom que você está aqui conosco, online, transmitindo ao vivo. E eu quero convidar, quem tem celular aqui? Quem tem celular aqui? Nunca ficou tão fácil pregar o Evangelho. Abra aí o Facebook. Vamos lá, você que está aqui e você que está em casa também. Agora, nesse instante. Nunca ficou tão fácil de pregar o Evangelho. Quem aqui tinha dificuldade de evangelizar? Seja sincero, levanta sua mão. De falar para alguém. Gente, sabe como que funciona hoje? Um clique. Todas as pessoas que estão passando nesse instante na sua barra de rolagem, ouvem uma palavra e podem mudar a sua história completamente. Então, quero que você procure aí. Sara Nossa Terra está no Arena Hall, Curitiba. Curitiba? Compartilhe agora. Agora. Você que está em casa também, compartilhe agora. Amém? Nesse instante, você cumpriu o ID por todo mundo. Nunca se viu tão fácil fazer isso. E a rede social, eu estava pensando hoje, falei assim, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo. Todo mundo é muito lugar. Quantos concordam comigo? Só tem um jeito de você ir para todo mundo via online. Você pode agora compartilhar, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nesse instante, você está pregando o Evangelho. Amém? Amém? Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Então, nesse instante, uma palavra vai atingir o coração dessa pessoa que é teu amigo e vai transformar a história dele e de todos aqueles que passarem. E por que é importante você compartilhar ao vivo? Porque é muito difícil você, depois de que passou uma palavra, pelo menos eu sou assim, você voltar e assistir isso tudo de novo. Quando está ao vivo e a pessoa olha e para ali, isso prende mais a atenção. Por isso que é importante. Então, querido, eu quero que você entenda que é importante você fazer isso. Por quê? Porque você está cooperando com o Evangelho. Amém? Quantos nessa noite vieram ouvir uma palavra do coração de Deus? Amém? E eu quero ministrar ela a você. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Abaixa a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus possa ministrar o nosso coração. Pai querido, eu quero te louvar por este momento maravilhoso de louvor. Quero te agradecer porque a chama ela pode ser sempre acesa quando a tua palavra cai no nosso coração e ela começa a produzir fruto de arrependimento, fruto de transformação. E eu quero te pedir nessa noite que todas as pessoas que estão aqui no Arena Hall, Senhor, e as pessoas que estão assistindo nesse instante, possam preparar os seus corações para receber a palavra de Cristo. Fala conosco, que possamos entender, que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor tem guardado para nós, em especial para todos esses que estão assistindo nesse instante. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta. Quantos estão felizes por voltar a casa? Amém? Já é o começo, amém? Né? Às vezes é mais difícil, nós somos acostumados, Sara Nossa Terra, a abraçar, a estarmos juntos. Então fica muito difícil essa distância para quem está aqui, mas é a proteção. Por enquanto tudo isso vai passar em nome de Jesus e poderemos voltar como essência, amém? E eu tenho o tema da minha palavra, eu quero compartilhar com você, você que está anotando. O tema da minha palavra é: o Evangelho sempre será o melhor caminho. O Evangelho sempre será o melhor caminho. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para você, embora nós somos diferentes culturalmente, emocionalmente, racialmente, né? Cada um é diferente um do outro, nós temos um propósito em comum, que é ser feliz. Né? Todos que estão aqui desejam ser felizes.
em todas as áreas da sua vida, conjugal, financeiro, emocional, ministerial. Ninguém aqui tem um sonho de, nossa, meu maior desejo é ser uma desgraça. Não, você quer ser feliz. E tudo que puder proporcionar isso, você vai fazer, sim ou não? E eu quero falar com você sobre algo que eu estou lendo no meu devocional. Eu estou lendo Salmos e eu cheguei no Salmo 119 e Deus tem ministrado coisas preciosas ao meu coração que eu quero compartilhar com você. E eu quero que você abra aí sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos nos ater boa parte da palavra nele, para você não ter que ficar procurando muito versículo, mas eu quero que você acompanhe, você que está com a Bíblia aí ou no celular, Salmo 119 a partir do verso 1. E esse capítulo é um dos capítulos que mais as pessoas usam como um amuleto. Se você for em algumas casas, essa Bíblia, ou algumas Bíblias, estão abertas lá no Salmo 119 ou no 91. São os dois salmos que a página fica amarelada. E eu falei assim, por que o Salmo 119, será que as pessoas que têm na sua casa o Salmo 119 já leu, você já se ateve a ler o Salmo 119 para ver sobre o que ele fala, que é o maior e um dos mais famosos. E eu falei assim, Senhor, deve ter alguma coisa escondida, porque não é à toa que existe esse simbolismo todo. E eu falei assim, eu quero ler e quero descobrir o que o Senhor tem guardado na palavra. E eu sou formado em teatro, então boa parte de tudo que eu faço, eu utilizo muito a imaginação. E a Bíblia, para mim, ela é como um caça ao tesouro. Então, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu oro e falo assim, Senhor, me ajuda a encontrar o que está em secreto, nas entrelinhas, que todo mundo passa e não percebe. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu peço isso para Deus, para que eu possa encontrar algo. E eu encontrei algo que eu quero compartilhar com você. Talvez você já tenha descoberto isso, mas quando eu descobri, algo mexeu comigo. Por isso que eu dei o tema até da palavra, o Evangelho sempre será o melhor caminho. E eu quero começar a ler ali com você, Salmo 119, no verso 1. E eu comecei a minha palavra perguntando para você quantos desejam ser felizes, né? E o Salmo 1 começa dizendo assim, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, o verso 1, o salmista está dizendo o quê? Ele vai relatar o que você e eu já sabemos. Se você já conhece um pouco da palavra, você já sabe que ela se repete várias vezes, dizendo, felizes são aqueles que ouvem a palavra, felizes são aqueles que obedecem, bem-aventurados são aqueles que ouvem. Então, a primeira coisa que o salmista começa a relatar é o que a gente já sabe de cor e salteado. Todo mundo aqui sabe que para ser feliz, se ouve ao Senhor, teme ao Senhor, sim ou não? Então vamos ler lá, não tem nada de novo aqui, pastor. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. O verso 1 então está dizendo, os que andam no caminho não fazem nada de errado e seguem essa orientação serão felizes. Verso 2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. Como são felizes os que buscam ao Senhor. Quantos aqui sabem disso? Amém? A gente sabe. O salmista está falando coisas que a gente já está careca de saber. Verso 3. Como são felizes os que não praticam mal e andam no caminho do Senhor. Os que obedecem, te buscam, não praticam mal e andam por esse caminho correto. Maravilha, é verdade. Quem faz isso vai ser feliz. Verso 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. O Senhor, ele está dizendo aqui, o Senhor criou os mandamentos para serem obedecidos. Tu mesmo que ordenaste, a Bíblia diz ali. O que o salmista está querendo dizer? Foi o Senhor mesmo que criou. Então todo mundo que seguir isso não tem como errar. Quantos aqui não sabiam disso? Tem alguma coisa de novo nisso aqui? Não tem, a gente já sabe. Como é feliz a pessoa que segue a direção, que busca o Senhor,
que está no caminho correto, que segue a ordenança, porque foi Deus que determinou. O salmista faz questão de lembrar aqui, dizer, foi o Senhor que determinou essa palavra. Então, se você seguir ela, dá certo. Quer uma receita para ser feliz? Segue a Bíblia, busca a Deus e permanece no caminho sem errar. Fácil. Fácil? Não é fácil. E quando eu li isso, gente, eu encontrei algo muito legal, que foi a humanidade do salmista. A humanidade, às vezes a gente vê histórias de tantos heróis da Bíblia que a gente fala assim, meu Deus, mas ele é muito santo, meu Deus, mas ele é muito forte, meu Deus, mas ele é muito paciente. E às vezes a gente se distancia um pouco da realidade do que são esses personagens que venceram. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? A gente fala, Davi, meu Deus, a coragem. E aqui, o que me ateve a pregar sobre isso, que mexeu com o meu coração, foi a humanidade do salmista. Porque ele fala, felizes estão, tão. E aí vem o que eu quero compartilhar com você. Aí acontece algo que eu achei fantástico e que mostra a humanidade dessa pessoa que escreveu, porque não se sabe ao certo quem escreveu o Salmo 119. Né? Não tem uma definição, foi Davi, não se tem ao certo essa definição. Pesquisei para ver e não tem um nome específico, tem algumas suposições. E aí eu vou falar que foi o salmista, tá? Para que a gente possa se ater aqui. Então, verso 5, olha o que acontece no verso 5. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O que acontece aqui? O salmista está mostrando a sua humanidade na essência. Quem dera toda a minha vida fosse firmado nisso que eu falei agora. Ele conhecia, ele falava, mas ele reconhece, ele fala assim, quem me dera a minha vida, quem me dera fosse firmado os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Agora a bomba vem no verso 6 que eu quero mostrar para você. Olha ali o que ele diz. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Querido, o salmista diz que ficou decepcionado quando conheceu os mandamentos. Quando eu li isso, eu falei, gente, olha, ele rasgando o coração, ele começa dizendo, como são felizes quem obedece, como são felizes os que buscam, como são felizes, mas quem dera eu pudesse ter conhecido essa palavra antes. Eu não estaria tão decepcionado como eu estou ao encontrar essa mensagem agora. E quando eu li isso mexeu com o meu coração. Porque o salmista está dizendo assim, se eu tivesse conhecido antes, eu não teria tanta coisa para tratar. Quantos aqui já se decepcionaram com o evangelho? Pastor, não, nunca. Eu vou mostrar para você que você já se decepcionou sim. Quando que nós nos decepcionamos com o evangelho? Primeiro eu quero mostrar para você o que o evangelho é, para depois explicar por que nós nos decepcionamos e por que o salmista fala. Quero repetir para você. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência disso tudo que eu li acima. Então eu não ficaria tão decepcionado ao considerar os teus mandamentos. Abra comigo em João capítulo 8. Põe o seu dedo aí que a gente vai voltar, tá? Vamos lá no João capítulo 8. No verso 32, um versículo muito conhecido, 8:32. Ali está aparecendo? Ah, tá. Então eu vou acompanhar aqui. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por que o salmista, então, ele fala assim, quem dera eu tivesse conhecido, eu não ficaria tão decepcionado ao considerar todos os mandamentos. Por quê? Porque, querido, quando você se depara com o evangelho, ele vai trazer uma verdade que é diferente de toda a verdade que você aprendeu na sua vida. Das verdades que criaram raízes dentro de você, que se tornaram árvores frondosas, que você bate o pé de que aquilo é e pronto.
Quando você, a Bíblia diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe por que o salmista, ele se decepciona? Porque ele dá de cara com a verdade que é diferente da verdade que ele construiu dentro de si. Ele tinha paradigmas, ele já tinha tomado as decisões de como resolver os seus conflitos. Talvez você já tenha a sua maneira de resolver seus conflitos, seus paradigmas, sua maneira de resolver as coisas. E você acha que é dessa forma e pronto. E a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você se depara com algumas verdades que não são da forma que você pensa. Então, a tua fala é igual a do salmista. Então eu não ficaria tão decepcionado ao considerar todos os mandamentos. E quando eu li isso, parece feio decepcionado, né? Quando você vê um cara que escreveu tudo isso, estou decepcionado. E quando é que nós ficamos decepcionados? Quando alguém pode dizer isso? Quando ele é confrontado diante da verdade que ele decidiu viver. E quando eu pergunto para você, quantos já se decepcionaram com o Evangelho? A decepção aqui não é do Evangelho em si, é do tempo que se perdeu ao não conhecer. Você não precisa você não tem que ficar decepcionado com o Evangelho, você tem que ficar preocupado e decepcionado com o tempo que você ficou sem conhecer Ele. E é isso que o salmista aqui traz. Quando eu pergunto para você, quantos se decepcionaram com o Evangelho? Eu tenho certeza que quantos já foram no Revisão de Vidas aqui? Gente, o Revisão de Vidas é a decepção maior da nossa vida. Por quê? Porque, pastor, você está assistindo isso, eu vou te explicar. Então nem vou nesse Revisão de Vidas, não. Por quê? Porque o Revisão de Vidas, querido, você se depara com a verdade verdadeira. E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Quando você começa a perceber aquilo, você vai, não. Sabe o que é decepcionar? Quando eu estava preparando a palavra, eu vou pirando, né? E decepcionar é quando você olha e fala, não acredito que é assim. Sabe quando alguém te pede alguma coisa para você fazer e a pessoa sai? E aí você faz do seu jeito. Aí quando volta, ela fala assim, aí não era nada assim. Agora vai ficar assim mesmo. É assim que a gente faz com a nossa vida. A gente fala assim, não acredito que isso daí é desse jeito. Puxa vida. E aí você se decepciona. Eu tenho 22 anos de Sara Nossa Terra, então já atendi muita gente e já vi muita gente se decepcionar com o Evangelho. E já vi nos 22 anos, enquanto eu estava preparando essa palavra depois que eu vi, eu falei, quais são as coisas que mais decepcionam as pessoas dentro do Evangelho? E eu nomeei 4 delas que eu quero compartilhar com você. Que são as que eu percebi que mais levaram as pessoas embora, porque você tem 2 escolhas, depois que você decepciona com o Evangelho. Ou você aplica ele na sua vida, ou você vai embora. Ou você aplica e fala assim, é verdade, essa verdade é maior que a minha, eu vou aplicar ela. Vou mostrar para você daqui a pouco qual foi o fim desse salmista, que a Bíblia vai mostrar qual foi. Mas antes quero falar com você sobre isso. Então, quando você se decepciona, você só tem 2 escolhas. Ou você identifica, essa verdade é maior que a minha, vou aplicar ela. Ou, não quero essa verdade não, prefiro ficar com a minha. E durante o meu tempo cuidando de pessoas, eu vi que as pessoas, elas se decepcionam. E eu quero nomear essas 4 coisas. E quero mostrar para vocês que talvez vocês vão identificar também. Ou na história de como foi a conversão de vocês, ou talvez de algumas situações que você esteja passando hoje. Então a primeira coisa que eu percebi que decepciona as pessoas dentro do Evangelho é quando o Evangelho fala sobre sexo. Como assim, pastor? A pessoa vem, quer Deus, está detonado, está lá na droga, está lá na depressão, está lá, e ela vem para Deus, e ela sente a presença de Deus, e ela fala, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e a Bíblia diz assim, sexo só depois do casamento. Não, sabia que tinha uma coisa.
Eu sabia que estou decepcionado. Como assim? Estava tão legal o Espírito Santo, estava tão legal a Bíblia, estava tão legal a maior conexão com Deus. Agora vem falar que sexo depois do casamento? Decepcionei. Não. E aí o que acontece? Só pode isso, meu irmão, não tem como. Só pode ter uma mulher, só pode... não. Uma vez eu me lembro que eu fui pregar por um menino, e ele era do mundão virado. E a gente combinou eu fui dar uma consolidação lá na biblioteca pública. Tinha que falar baixo, porque ele só podia na hora do almoço, eu fui lá consolidar ele. E aí tem o versículo que fala assim, tais fostes alguns de vós, e não herdarão o reino dos céus, os alcoólatras, toda aquela questão, os que roubam, tudo. Ele falou assim, aí é difícil demais. Como é que eu vou... Decepcionou, por quê? Porque o evangelho vem para mostrar uma verdade que é muito melhor do que a tua. O evangelho só quer o bem, mas por que eu me decepciono? Porque a minha verdade está tão impregnada dentro de mim que eu não consigo nem ver mais ela como mal. Por isso que existe uma luta tão grande. Quando o evangelho vem, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a Bíblia diz que existe você precisa conhecer uma verdade, é que existe uma verdade maior que a tua. E a gente vê isso principalmente nos adolescentes. Quando fala lá, no revisão, vou falar só essa partinha aí, não tem problema, né? Quando fala assim, namoro e sexo, que tem uma... eu sabia. Quantos aqui já conhecem alguém que saiu porque não pôde mais bimbar antes do casamento? Foi embora! Não aguentou, decepcionou. Falou, não, até o dízimo eu dou, mas ficar sem bimbar não dá, gente. Não aguento. E aí a gente vê exemplos, né? Por exemplo, de José, que a mulher queria agarrar ele. O que ele faz? Segundo o decreto, vai embora, sai fora. E a gente vê o contrário em Sansão, né? O que o decreto falava? Não pode. O decreto, ele protege. A palavra protege. Quando o decreto... Sansão, você só pode casar com gente que é do teu arraial. Não seguiu o decreto. Morreu com os 2 olhos furados, caído, tudo negócio em cima dele. Então, o que acontece? Quando você não segue o decreto, quando você não segue o evangelho, quando você se decepciona e vai embora, você morre, você perde, você... sempre sai prejudicado, porque o evangelho, quando o evangelho fala assim, cara, não transa antes do casamento, você acha que o evangelho quer te podar? Não, Deus criou o sexo seguro e colocou dentro de uma situação que se chama casamento. Lá você pode fazer tudo. Mas, primeira coisa que eu já vi nos meus 22 anos derrubar muita gente é a decepção quando você precisa se consagrar. Segunda coisa muito importante, que também derruba muita gente, é quando o evangelho fala sobre dinheiro. Quantos aqui sabem de gente que se decepcionou com o evangelho quando falou de dinheiro? Foi embora. Por quê? Porque o dinheiro mexe. A Bíblia diz assim, onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quando você, eu sempre falo para as pessoas assim, quando você coloca o seu dinheiro, por que nós valorizamos tanto o dinheiro? Porque ele é o resultado do nosso sangue, do nosso suor, do nosso trabalho. Então, quando se fala de dinheiro, você só consegue colocar o seu dinheiro ali se você acredita que aquela causa de verdade vale a pena. Por isso que a Bíblia diz que onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Porque quando você consegue, qual é a prova? Para mim, a prova além da tua decisão, do teu servir a Deus, do teu chamado, é quando você investe o teu dinheiro na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ali prova o seu coração que você acredita naquela causa. Porque ninguém dá dinheiro a rolé, ninguém rasga dinheiro. Então, quando você coloca o teu dinheiro ali, eu estou dando meu dízimo, seu coração já foi ganho. Porque o seu dinheiro é aquilo que mostra aquilo que você investe, é aquilo que mostra onde você acha justa a causa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí a gente vê um cara que se decepcionou na Bíblia também, que foi o jovem rico, que para mim foi o cara mais burro de toda a Bíblia. Por quê? Porque a gente vê o quê? Ele decepcionado. Quando a Bíblia diz assim, vem, me segue, né? Lá
Jesus vai lá e fala para ele assim, o que precisa fazer? Eu cumpro os mandamentos, beleza. Aí Jesus olha e fala, falta uma coisa. Agora eu vou te decepcionar. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, me segue. E o cara, Jesus, se você prestar atenção na palavra, você vê que Jesus nem queria o dinheiro para ele. Vai, vende tudo que tem e me segue. Jesus estava mostrando, eu não me importo com o seu dinheiro. Eu só quero testar e quero decepcionar você. E a Bíblia diz o quê? Que o coração dele entristeceu e ele foi embora. Só que ele foi o jovem mais burro, sabe por quê? Porque depois Pedro fala assim, e nós, Jesus, deixamos tudo e te seguimos. Ele falou, ainda nessa vida você que fez isso, receberia 100 vezes mais. Ele poderia ser 100 vezes mais rico se ele tivesse entregue tudo. E foi burro, foi embora, decepcionou, foi embora. Outro exemplo é Ananias e Safira, que decepcionou com o evangelho. Por quê? Exemplo em relação ao dinheiro. O que todo mundo fazia? Olha, tudo que você vender, você entrega aos pés dos apóstolos. Não, tudo. Mas se eu pegar uma parte, se decepcionou. Por quê? Porque o evangelho dizia tudo. Decepcionou, fez do jeito dele. O que aconteceu, querido? Morreram. O diabo também foi uma pessoa que se decepcionou. Quando eu estava pregando, eu falei, nossa gente, o diabo foi um decepcionado com o evangelho. Como assim? Não tinha evangelho ainda. Qual que era o decreto dito? Ninguém vai ser como Deus. Deus é Deus. O que ele faz? Não. Ninguém pode ser igual a Deus. Não. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser. O decreto era, só existe um Deus. Ele decepcionou. Se ele tivesse decepcionado, falar assim, não pode, diabo. Não pode ser como Deus. Só existe um Deus. Então você é o anjo mais bonito mesmo. E vou reger todo louvor. Vocês entendem que o evangelho vem para decepcionar, mas para te levar para uma verdade verdadeira. Parece óbvio isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Querido, você sabe que o diabo se tornou diabo? Porque em vez dele decepcionar com o evangelho veio, não, só tem um Deus, vou arrepender. Não, o que ele falou? Não, eu não quero isso não. Eu quero ser sim que nem ele. Eu quero sim fazer o que me dá na telha. E foi condenado para o restante da eternidade. Outra coisa muito forte que leva as pessoas a se decepcionarem, a falta de perdão. Muitas pessoas se decepcionam quando Deus fala assim, você tem que perdoar. Não, mas esse daqui fez algo muito absurdo. Esse daqui, mas se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. Não vou nem aceitar tuas ofertas, porque a Bíblia diz que quando você não perdoa o seu irmão, deixa, conserta com o teu irmão, depois entrega. Tem muita gente que foi embora da casa de Deus porque não soube perdoar, não soube lidar com as diferenças, não soube, o evangelho decepcionou ele. Eu tenho que consertar, eu tenho que andar junto com essa pessoa, eu tenho que olhar para a cara dela, não, então vou embora. Quantos estão entendendo? Querido, isso, se você começar a pensar daqueles que estavam junto com você e já não estão, se não foram já derrubados por esses casos que eu já contei, que se decepcionaram com o evangelho. Em vez de pegar essa verdade, eu tenho que perdoar mesmo. A Bíblia diz sobre o princípio de dar o dízimo e a oferta que vai me abençoar, que Deus, eu vou ficar firme, eu vou manter a minha santidade até o dia que eu casar. Em vez de, diante da afronta do evangelho da verdade, terem se submetido, fugiram, foram embora. E se você vê os exemplos do que fizeram isso, querido, na própria palavra, nós vemos só morte e decepção. O que aconteceu com Sansão? O que aconteceu com o jovem rico? O que aconteceu com Ananias e Safira? Deus, quando Ele manda uma palavra em confronto à tua história, Deus não quer te destruir. Deus quer mudar a tua história para que você possa... O que acontece com José quando ele foge? Ele se torna rei.
Toda vez que você ouve o decreto, Deus vai te levando para um lugar mais alto. Então a falta de perdão, quantas pessoas se decepcionaram quando o Evangelho diz para elas corrigirem, e elas não corrigiram a situação, elas não perdoaram, se tornou uma raiz de amargura que roubou elas, roubou de Deus, essa amargura fez eles deixarem de orar, deixarem de buscar, e isso os levar para longe de Deus. E a última coisa, que também faz com que as pessoas se decepcionem, é quando o Evangelho te pede para se submeter. Quando o Evangelho te pede para que você possa estar debaixo da direção. Quantas pessoas foram embora quando um líder chegou para cuidar delas e começou a apontar, a ensinar, a mostrar o que precisava ser transformado, e não, quero líder não, meu líder é Jesus. Cara de pau, seu líder é Jesus. Sabe por que você quer líder Jesus? Porque, vou falar, sabe por quê? Eu não quero um líder humano, eu não quero, então vou sair da igreja, porque esse negócio de líder, querido, não é uma coisa instituída pela Sara Nossa Terra. Liderança é uma coisa instituída desde o princípio. Quando você vê lá Moisés, quando você vê Noé, quando você vê Josué, você vai vendo que Deus usava pessoas para levar outras pessoas. Por exemplo, qual era o princípio de Moisés? Guiar o povo para ir para uma terra melhor, para a terra prometida, para Canaã. A submissão faz você... Sabe por que Deus usa a submissão e usa um homem, uma mulher para direcionar a sua vida? A primeira coisa é para quebrar o nosso orgulho. O que essa pessoa acha que é mais do que eu? Porque sabe quando começa o grande tratamento de Deus? Quando você começa a submeter a uma pessoa, porque o ser humano ele sempre acha que é melhor do que o outro. Quando você se submete a uma pessoa, você já está quebrando metade do que Deus tem para fazer na sua vida, que é reconhecer que aquela pessoa que Deus colocou sobre o teu cuidado, né, que Deus colocou para direcionar a sua vida, ela é colocada por Deus para conduzir você. Então muitas pessoas se decepcionam com isso, se decepcionam com esse Evangelho. Quando fala assim, não, Jesus vai cuidar de mim. Você sabe por que as pessoas elas querem Jesus para cuidar? Porque elas não oram, elas não leem a Bíblia e elas não vão ouvir Jesus. E ainda é capaz dos desgraçados ainda falar assim, já que ele não fala comigo é porque está tudo certo. Então, deixa Jesus como meu líder mesmo, porque como é que Jesus vai falar assim, conserta a tua vida, meu irmão, para de mentir, para de roubar, Jesus não vai falar isso, gente, não vai, porque a pessoa está com o coração, ele até fala, mas a pessoa não consegue nem ouvir, porque ela está com o coração tão enganoso, e ela só vai se decepcionar quando a verdade do Evangelho vir de encontro à vida dela, ela não lê o Evangelho, ela não busca a palavra, ela não tem direção, ela não tem um discipulado, ela não tem um cuidado, mentiroso, sabe que ela quer usar a desculpa de Jesus para não submeter, e quando uma pessoa é pressionada a isso, olha, não, deixa eu aqui no meu canto, deixa eu aqui, esse negócio de líder não funciona comigo, estou decepcionado com o Evangelho, estou decepcionado, então eu também vou embora. E quantas pessoas, querido, nós presenciamos, ou somos nós mesmos, essas pessoas que constantemente estão decepcionados com o que o Evangelho traz, com o que o Evangelho fala, com o que o Evangelho direciona. E aí eu quero mostrar para você qual foi a atitude do salmista. Quero ler de novo lá para você o verso 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. O salmista ele olha e fala assim, puxa vida, eu perdi muito tempo. Quem dera, eu não ficaria tão decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Querido, quanto mais rápido você decidir por Jesus, menos decepcionado você vai ficar com o Evangelho. Por isso que o jovem ele precisa se converter logo, precisa se entregar logo. Por quê? Porque quanto mais ele faz isso, quanto ele faz isso mais apressadamente, ele não vai ter tanta decepção, porque quanto mais novo
Tipo, quem tem 40 errou mais do que tem 20. Então, quanto mais cedo você aplicar o evangelho na sua vida, menos você vai se decepcionar. Por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Tem gente que é decepcionada muitas vezes. Por quê? Porque demorou demais para converter. Quando você demora demais, querido, vem uma pancada atrás da outra. Família, tem que perdoar. Pum, ixi, não pode. Pum, pum, pum. Revisão de vida é uma pancada, eu já falei aqui para você. Revisão de vida, quanto mais tempo você demora, tem gente que sai de lá esmagado. Por quê? Porque fala, gente, quando você vai para revisão de vida, parece que você viveu em outro mundo. Parece que assim, onde é que eu estava, que eu não conseguia enxergar que isso aqui era errado? Onde é que eu estava, que eu não entendi a minha vida inteira? Por que eu não perdoei logo e fiquei carregando essa pessoa 20 anos nas minhas costas, sentindo esse peso, sentindo essa angústia? Por que eu não ouvi logo isso? E tem gente que ainda ouvindo se decepciona e vai embora em vez de ser livre. Olha que desgraça. Por isso que eu quero mostrar para você qual foi a atitude desse salmista. E quero que você abra lá comigo no Salmos 119, a partir do verso 30. Olha o que ele diz. Verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. O que a gente lê lá? Puxa, quem dera eu pudesse ter ouvido, quem dera. E aqui a gente já vê ele completamente decidido. Ele fala assim, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Ele usa de novo essa palavra de decepção, que diz envergonhado. Não permitas que eu fique decepcionado de novo. Não permita, Senhor, que isso possa me fazer parar, porque eu decidi seguir, aí o final, que eu acho fantástico, fala assim, 32, eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Querido, o salmista decide assim, eu vou correr para o caminho que os teus mandamentos apontam. Mesmo que ele possa me decepcionar, eu vou decidir andar sobre ele. Porque a minha verdade não me sustenta. A minha verdade precisa ser confrontada. E aí eu quero encerrar com esse outro verso que me mostra o segredo daquilo que eu comecei a ministrar. E é o tema da minha palavra, que o Evangelho sempre será o melhor caminho. E aí no verso 112 do Salmo 119, abre aí comigo, eu quero que você leia junto. Salmo 119, 112, diz assim, eu dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Querido, isso mexeu comigo. E aí eu fiquei perguntando para mim, sem vanglória, sem nada, eu falei assim, o que me fez permanecer firme em Cristo 22 anos? Quando eu vim para a igreja, a minha referência era o bispo Cirino. Quando ele falava assim, eu estou caminhando com Cristo 35 anos, 40 anos, eu fui acompanhando todo esse processo. E eu falei assim, gente, se esse homem conseguiu ficar 40 anos nesse evangelho, isso também é para mim. E esse versículo marcou minha vida, eu li ele essa semana. E esse é o segredo para você que deseja permanecer no caminho, mesmo decepcionado com a verdade que o evangelho vai trazer, mas que te liberta. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Qual que é o segredo disso? Eu quero encerrar com isso. Quando você dispõe no teu coração, sabe o que é dispor no coração? É decidir. Ninguém decide não roubar no momento em que o dinheiro está ali favorável. Por que você, diante de tantas situações, quantos aqui já tiveram necessidade de alguma coisa e faltou dinheiro? Muitos de nós. O que não fez você roubar algo que estava fácil,
ou de fácil acesso. Sabe por quê? Porque um dia você decidiu como princípio não roubar. Não foi naquela hora. Porque se você não tem o coração disposto a decidir, eu vou ir até o fim com esse princípio, eu serei honesto. No dia da dificuldade você quebra o teu princípio e se torna um desonesto. Mas sabe o que faz você se manter firme? É quando você dispõe no teu coração, eu vou obedecer até o fim, mesmo que cada hora venha uma pancada do que aquilo que eu aprendi errado, mas mesmo diante dessa decepção, eu vou ouvir o meu Deus, porque o que Ele tem é melhor para mim. Amém? Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Não fuja quando você for decepcionado por algo que confronta a tua verdade. Decida que essa verdade vai substituir a tua e você vai ser colocado no lugar de reis. Amém? Se coloque em pé, feche seus olhos. Oh Deus, Senhor, obrigado porque esses salmos mostram o quão humano foi essa pessoa que escreveu, mostrando claramente quem nós somos. E obrigado porque essa mesma palavra mostra que a decepção vai vir mesmo, porque nós aprendemos muita coisa errada com a nossa família, com os nossos amigos, com princípios, com a sociedade. Senhor, por isso que nós queremos te pedir nessa noite, ajuda o nosso coração, adiante da decepção, não ir embora, mas que possamos correr para os teus mandamentos, que possamos entender que Ele é muito melhor do que as nossas verdades. E aí voltamos para o começo do Salmo 119, que diz: quão feliz é aquele que obedece, que busca e que segue o decreto. É verdade. Como é verdade quando abrimos mão da nossa verdade para vivermos a tua verdade, Paizinho. E eu quero te pedir que o Senhor possa visitar cada pessoa que está assistindo nesse instante, que talvez está decepcionado, e com cada pessoa que está aqui, que se decepcionou com uma verdade e quer sair da casa de Deus e quer largar tudo. Querido, essa verdade não veio para te matar, essa verdade veio para você consertar as coisas, porque Deus quer fazer tanta coisa maravilhosa na tua vida, mas Ele precisa tirar essa mentira que está encalacrada, lapidada. Por isso que dói tanto, por isso que mexe tanto. É porque o que Ele tem é puro, é verdadeiro. Que você nessa noite possa repetir essa oração comigo. Você que está aqui em casa, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir, Deus, que a tua verdade possa me mostrar o verdadeiro caminho que o Senhor tem guardado para mim. Me perdoa por todas as vezes que eu decepcionei e fugi, em vez de mudar e deixar o Senhor agir na minha vida. Eu entrego a minha história e o meu coração nas tuas mãos. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que você, a partir dessa noite, possa se decepcionar várias vezes, e que com essa decepção você possa encontrar uma verdade maior que a sua. E você que fez essa oração, está nos assistindo, você que entendeu o quanto necessita dessa verdade, você pode mandar uma mensagem no message dessa página. Um pastor vai entrar em contato com você e nós vamos te ajudar, porque todos nós fomos ajudados e entendemos que existe uma verdade maior, e nós vamos te ajudar neste processo. Então deixe o seu nome, seu pedido de oração, e nós traremos e entraremos em contato com você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração, querido. Senhor, eu declaro o selo do Senhor sobre cada vida aqui, que a partir de hoje, cada palavra possa trazer a vida que está escondida nela, e que cada coração possa ser sedento em ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. E nesse instante, vamos para um momento muito importante, onde talvez você se decepcionou várias vezes, quando foi dito: traga ao Senhor o seu dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que Ele tem feito na tua história, ou traga a sua oferta em gratidão
por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele fará. Nessa noite chegou o dia de você romper a sua decepção e crer que atrás da sua oferta e do seu dízimo tem a promessa de que as janelas do céu se abrirão, que as bênçãos serão derramadas sem medida e que toda semente produzirá fruto. Você que está nos assistindo, você pode clicar no link abaixo aqui e você vai poder fazer a sua oferta, a sua doação e poder experimentar da graça e do favor do nosso Deus. Você que está aqui e precisa preparar a sua oferta, pode vir aqui nesse instante, enquanto nós estaremos adorando o Senhor com essa canção. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em luz, envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Senhor, obrigado por cada oferta entregue, por cada oferta trazida ao teu altar. Queremos pedir que as bênçãos prometidas possam alcançar cada um dos teus filhos milagrosamente. Desde já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.